Galera, vocês estão me ouvindo? A gente pode começar já? Pode, sim. Excelente. Vamos lá. Começando agora, coloquei para gravar, 5 horas e 3 minutos. Prazer, primeira vez que a gente se vê, né? Alguns que eu vi no grupo já foram meus alunos de anos anteriores. Então, mais um ano aí para aguentar minha chatice, minha cara aí. Por sorte, é, a, é AD não, remotamente, né? Não pode falar EAD. Mas é isso aí. Tem que me aguentar mais um anime. Para quem nunca me viu, prazer, eu sou o Pedro de Física e eu estou disposto a ajudar vocês aí ao longo desse ano para conquistar a tão sonhada vaga na Federal e, se Deus quiser, vamos. Maria Paula quer participar? Pode entrar, Maria Paula. Seja muito bem-vinda. Então, queria saber o que vocês acharam da listinha, como é que foi? Foi tranquilo? Não foi? O que vocês acharam? Tiveram muita dúvida? Foi tranquila? 3 exercícios? Foi tranquilo? Foi muito? Foi pouco? Como é que tava difícil? Vixe, aí complicou, hein? Não, vamos lá, vamos sanar essas dúvidas aí para a lista ser fácil. Tem mais gente entrando. Vamos lá. Já começou oficialmente? Podem me dizer então os exercícios que vocês tiveram dúvida. As 5 primeiros, tranquila. O resto não. Vixe. Ó, vou falar que eu fiz a listinha pensando em fazer em ordem de dificuldade. Então, realmente, as 4, 5, realmente, as 5 primeiras, bem tranquilas. A 9 é uma fácil que eu acabei deixando ali no meio. A 9 e a 11 foram questões fáceis que eu deixei ali no meio. Mas as 5 primeiras tranquilas, as 6 eu considerei nível médio, 7 médio, 8 é difícil, 10 difícil, a 12 e a 12 difícil, a 13 médio. Deixa eu abrir o chat. 5 para frente. Isso, verdade. Vamos lá. Vocês têm sugestão de alguma para a gente estar começando? Qual foi a dúvida? O que vocês tentaram fazer? Começar com a 6. 6 foi uma que teve muita dificuldade. Vamos lá, vou pegar ela aqui e a gente resolve já, viu? Preparei aqui bem improvisado um quadrinho, canetão, microfone para estar melhorando o áudio para vocês. Espero que dê tudo certo. Vamos lá então, questão 6. Deixar minha lista resolvida aqui para eu ir colando também, porque não basta ter feito uma vez, fazer duas já é demais. Galera, alguém aí conseguiu resolver a lista completa ou quase completa, ali na faixa de uns 10 exercícios, mais ou menos? Quanto tempo vocês demoraram? Vocês calcularam também? Vamos lá, questão 6. Vai respondendo aí, 40 minutos. É isso mesmo que eu calculei. Enem, mais ou menos 3 minutos por questão, 13 questões, 39, 40 minutos. Tranquilo. Tá na faixa, 40 minutos é muito bom, tá? Vamos lá, começar com a 6. Gustavo Lima, que isso, cara? Você é uma lenda. Show de bola, sou teu fã, hein? 6. Duas pequenas esferas A e B de mesmo diâmetro, inicialmente neutras. Então, quer dizer, a carga inicial é zero das duas. Pô, cara, não faz eu rir não, tá num bagulho sério aqui. Porra. São atritadas entre si. Devido ao atrito, 5 vezes 10 a 12 elétrons passam da esfera A para a esfera B, separando-as em seguida a uma distância de 8 centímetros.
a força de interação elétrica entre elas tem intensidade em newtons de dados carga elementar 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e a constante eletrostática de 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Galera, a questão, eu considerei ela média, de média dificuldade, porque para resolver ela não é simplesmente jogar na lei de Coulomb, que dá a intensidade da força elétrica, como é o que o exercício pede. Ele tem um processo de eletrização antes. Duas esferas estão neutras, mas pelo que ele fala aqui, 5 vezes 10 a 12 elétrons passam de A para B, ou seja, A é condutor, certo? E B, provavelmente, não é isolante, mas é menos condutor do que A, tá joia? Por quê? Porque os elétrons passaram de A para B, então A tem facilidade. Só um minuto que o Alisson Calmon quer participar da nossa aulinha. Seja muito bem-vindo, Alisson. Voltando aqui. 5 vezes 10 a 12 elétrons passaram de A para B. Então quer dizer que A é mais condutor do que B. Não significa que A seja condutor e B isolante. Mas A é mais condutor do que B. Tá joia? Sendo assim, os elétrons passam de A para B. Se os elétrons passam de A para B, o que acontece? A perde elétrons. E perder elétrons, como a gente viu na aulinha que eu postei, quando perde elétrons fica o quê? Positivo. Tá joia? E ele deu o cargo pra gente, ele deu o dado pra gente da carga elétrica elementar. Então o que a gente tem que usar? Q é igual a NE, que é a quantidade de carga que um corpo possui. Se A perdeu 5, 10 a 12 elétrons, B ganhou 5, 10 a 12 elétrons. Ganhar elétrons é ficar negativo, tá joia? Então A fica positivo e B negativo. E a partir do cálculo de Q, da quantidade de carga, a gente consegue aí achar a carga 1 e a carga 2 e jogar na lei de Coulomb, já que ele deu a constante do meio, do vácuo, 9, 10 a nona, né? E ele deu também a distância de 8 centímetros entre elas. Então vamos resolver isso aí. Só um minuto que eu vou pegar meu óculos. Show de bola ou tá dando reflexo? Foda-se também. Oh, perdão, não pode falar isso. 6. Vamos lá. Tem duas esferas. Esfera A. Esfera B. Certo? Tá dando para enxergar aí? Tá ao contrário, né? Tá dando para enxergar ou tá ao contrário mesmo? Show. Tá tranquilo. A e B. Então, A passa aqui. Importante. Isso aqui que eu tô fazendo não quer dizer que eles entraram em contato através de um fio. Significa que ele só está transmitindo elétrons. É a maneira que eu vou representar. Eu vou até desligar elas aqui para mostrar que não está conectado, tá joia? É só para mostrar que houve transmissão de elétrons no sentido de A para B, tá joia? E a quantidade de elétrons que a gente viu lá, a formulinha, Q é igual a N vezes E, sendo E a carga elétrica elementar 1 vezes 6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? A gente tem um N que ele deu, sendo equivalente a 5, 10 a 12 elétrons, certo? Para a esfera A passa para B. Então a A vai ficar positiva, certo? Porque a A perdeu elétrons. Então ela fica positivo. E o N de B vai ser igual a menos 5 vezes 10 a 12 elétrons, porque ele recebeu esses elétrons. Tá joia? Tá dando para enxergar direitinho aí, a letra tá feia, a letra tá pequena. Tá meio ruim. Ô, caramba, hein? Primeira aula assim, já veio as pedradas. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa formulinha aqui, ó. Q é igual a N vezes E.
Porque o N a gente tem para cada uma das cargas, A e B, a esfera, né? Esfera A e a esfera B. Galera, o importante aqui não é a letra. O importante aqui é o conhecimento. Tá joia? Então vamos lá. O Q de A vai ser o N de A, 5 vezes 10 a 12, vezes 1,6. Rapaz. Vezes 10 a menos 19. Certo? E esse resultado vai dar 5 vezes 1,6, dá 8. Então vai dar 8, Q de A vai ser mais 8 vezes 10 a menos 7 Coulomb. Certo? E o Q de B vai ser a mesma coisa, só com sinal trocado, porque o N de B é negativo, já que B recebeu os elétrons. Tá joia? Então, o Q de B vai ser 5 vezes 10 a 12 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que também dá 8, só que dessa vez menos, né? Já que o N de B é negativo. Então, deu menos 8 vezes 10 a menos 7 Coulomb. Certinho? Q de B. Menos 8. Importante. Tá? E aí eu vou... Não dá para ver, né? Vou apagar aqui essa parte para a gente poder finalizar nossas contas. Agora que a gente tem o valor do Q de A e Q de B, a gente sabe que a distância entre essas duas esferas, a distância D, foi dada de 8 centímetros. Só que a gente tem que trabalhar sempre em metros, tá joia? E eu coloquei aquela tabelinha lá de múltiplos e submúltiplos para a gente poder trabalhar com as unidades convencionais do SI com maior facilidade. Porque 8 centímetros nada mais é do que 8 vezes 10 a menos 2 metros, porque a unidade, o submúltiplo centi, é referente a 10 a menos 2. Então, cm, centímetro, é 10 a menos 2 metros, tá joia? E aí a gente tem a distância sendo 8 vezes 10 a menos 2 metros. Agora basta a gente aplicar o quê? A lei de Coulomb. Vou colocar aqui agora. Só um minuto. Vai ficar assim mesmo. Vou apagar aqui agora. Vou colocar o Q de A e o Q de B para a gente não esquecer. Vai dar 8 vezes 10 a menos 7. E o Q de B, menos 8, 10 a menos 7. Coulomb. Certo? Vou apagar aqui esses cálculos para a gente ter mais espaço e vocês visualizar melhor, já que a letra está ficando pequena e a letra já não é bonita. Pequena, então, não vai entender nada. Vamos lá. Acho que vocês não vão importar em eu estar de costa. Não dá, não tem espaço. Isso aqui tá uma bagunça. Então, força. A força elétrica, que é o que eles pedem no exercício. Tá fraco aí? Vai ser igual a K, né? Constante eletrostática, vezes, importante, galera, o módulo de QA, vezes o módulo de QB, dividido por D ao quadrado. E aí, agora, basta a gente substituir, tá joia? Substituir os valores que a gente tem de QA, QB, o K, que o exercício deu, e a distância. Como é que vai ficar? F vai ser igual a 9 vezes 10 a nona vezes... Quem que é QA? 8 vezes 10 a menos 7, em módulo,
permanece 8 vezes 10 a menos 7. E o módulo de QB, como é negativo, quando a gente põe em módulo, fica o quê? Positivo. Então vai ser o módulo de QB vai dar também 8 vezes 10 a menos 7. E a distância a gente tem aqui, que é 8 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Importante isso daqui, galera. E o que mais vai acontecer de galera errar, porque eu já vi isso quando eu fazia o ensino médio, quando eu estava no cursinho, quando eu frequentei aulas de elétrica, quando eu dei aulas de elétrica no passado também, a galera errava muito essa parte de elevar um número com potência ao quadrado, ao cubo, seja lá o que for elevar. E eu vou dar uma diquinha para vocês. Uma diquinha não, é a regra, que vocês não vão mais errar. Mas lembre-se sempre, tá joia? Quando for elevar ao quadrado aqui, esse ao quadrado eleva o primeiro termo. Então aqui vai ficar resolvendo essa parte só, apenas o denominador, vai ficar 8 ao quadrado, 64. E 10 elevado a menos 2, como é que faz para a gente resolver isso? Eleva ao quadrado. 10 a menos 2, basta multiplicar a potência. Então é 10 elevado a menos 2 vezes 2. Não multiplico 10, multiplica apenas a potência, tá joia? Então como é que vai ficar? 64, que é o primeiro elevado ao quadrado, e o segundo, o termo que carrega a potência de 10, vai ser multiplicado apenas a potência ao número que está elevado. Ai, prof, e se tivesse elevado ao cubo, você ia multiplicar menos 2 por 3. Se tivesse elevado à quarta, menos 2 por 4, tá joia? Então aqui, menos 2 vai ficar 10 a menos 4, certinho? Vou apagar novamente as partes acima, já que a gente não precisa mais do desenho, a gente precisa só desse desenvolvimento aqui, e a gente resolve finalmente o nosso exercício. Galera, isso aqui tá no puro improviso, hein? Ninguém esperava que ia ser essa bagunça. A aula presencial é mais bonitinha, para quem já foi meu aluno, acho que sabe. Então vai ficar pulando daqui para cima, né? A força elétrica entre A e B vai ser 9 vezes 10 a nona. Já vou tirar do módulo, já que a gente colocou os sinais aqui, já considerando o módulo. Então vai ficar 8, 10 a menos 7. Vezes 8 vezes 10 a menos 7. Quem quiser colocar em notação isso aqui também, tanto faz. Pode colocar 8 vezes 10 a menos 7 ao quadrado e aplica a mesma regrinha que a gente usou para a distância, tá joia? Dividido por, já vou colocar o resultado aqui final, 64, 10 a menos 4, que a gente viu. 64, 10 a menos 4. Agora vem cá, é aí que tá o lance agora. Galera, às vezes, consegue chegar nessa parte do exercício e erra matemática básica. Se é numa questão fechada, se ainda consegue pegar a letra mais próxima, o que está dividido por 10 em relação ao que você achou, o que está multiplicado por 10. Se é numa questão aberta, o corretor pode tirar muitos pontos, tá joia? Então, tomar cuidado com a matemática daqui. Ela é confusa, mas ela é simples. E vamos lá. Tá dando para ver certinho? Dá, né? Tá dando só um pouco de reflexo aqui. A luz do quarto está ligada. Não vou apagar, senão vocês não vão me ver. Vamos resolver. 8 vezes 8 é quanto? 64. Que, coincidentemente, anula com o 64 da distância, certo? Então, esse 8 aqui e esse 8 aqui multiplicado dá 64. O de baixo também é 64. O que não restou? 9. Então, a força elétrica, com certeza, vai ser um múltiplo de 9. Certo? 90, 0,9, coisa do tipo. Basta a gente fazer agora a regrinha dos expoentes para potências de mesma base. Vocês vão ver lá em matemática, daqui a alguns dias, a parte de notação científica, se já não viram, que potências de mesma base, você conserva a base, multiplicação.
Você conserva a base e soma os expoentes. E divisão, conserva a base e subtrai os expoentes, certo? Aqui a gente tem 9, 10 a nona, certo? 9 vezes 10 a nona multiplicado por o que ficou aqui em cima é só 10 a sétima e 10 a sétima. O que a gente vai fazer? O 9 ele sai porque ele é um termo, um fator multiplicativo da potência. Ele não engloba a potência de 10. Ele é o número antecedente. Então a gente vai fazer 10 a nona vezes 10 a menos 7. A potência é de bases iguais, a base é 10. Basta a gente somar esses expoentes, tá joia? Então 10 a nona vezes 10 a menos 7, conservo 10 e subtrai, e soma 9 com 7, que vai dar 2. Tá joia? Só que ainda falta o outro 10 a menos 7. E ainda tem a divisão por 10 a menos 4. Certo? Vamos fazer a mesma coisa. O 9 é só um fator multiplicativo. Então ele sai dessa bagunça toda. Vou apagar aqui. Então vai ficar a força elétrica vai ser igual a 9 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 7, soma de novo, porque a potência é de mesma base. Então, 2 mais menos 7 é 2 menos 7. Eu tenho 2 e contraio uma dívida de 7, eu fiquei com a dívida final de 5. Então, eu fiquei com menos 5, certo? Então, ficou 9 vezes 10 a menos 5 no numerador. E no denominador, 10 a menos 4, que é resultado da distância ao quadrado, certinho? Esse 10 a menos 4, a gente vai fazer a divisão de potências de mesma base, que nada mais é do que conservar a base e subtrair os expoentes. E isso aqui vai ficar igual a 9 vezes 10 a... Vou colocar aqui na potência menos 5 menos 4. Deu para ver certinho aí ou ficou muito pequeno, muito espremido? Acho que dá para ver aqui, né? Mais ou menos. Ditando aí, falando, fica mais fácil. Vou passar aqui para baixo, mas de toda forma, vamos aplicar essa regrinha. Quem quisesse fazer direto aqui, menos 5 menos 4, já dá o valor. Quiser passar para cima com sinal trocado, dá na mesma. Eu fiz dessa maneira aqui para a gente poder estar entendendo, fazer um passo a passo. Às vezes a galera não tem dificuldade em física, tem dificuldade em matemática, e isso acaba complicando a aprendizado. Importante a gente fazer o passo a passo. De qualquer forma, vai ser o resultado final, F igual a 9 10 menos 5 menos 4, menos com menos dá mais, menos 5 mais 4 dá menos 1. 9 vezes 10 a menos 1 newton, ou quem quiser passar para o número decimal, 0,9 newtons. Tá certo? Resposta final, 0,9 newton. Newton, no caso, já falei, retomando, unidade de medida para força, independente de ser elétrica, de ser galvanostática, sei lá o que. Força que você for dar tem que ser em newton. Tá joia? Esse foi o nosso querido exercício 6. Já anotei aqui como resolvido. Tá joia? Galera, eu fiz esse passo a passo aí, mas se vocês me pedirem mais, eu vou ter que dar uma corridinha. Foi só para mostrar o passo a passo que eu fiz para resolver. Fazer o 7 agora. Claro que eu faço, minha querida Gabi. Não te conheço, mas te considero muito. É minha aluna, tem minha consideração. O 7 é uma questão média também, certo? E ele traz a relação entre força 1 e força 2. É uma questão teste, certo?
Eu acho que eu coloquei meu celular longe, eu preciso ler o exercício novamente. Vou pegar meu celular. Pronto, celular em mãos. Vamos lá, o 7. Duas esferas metálicas idênticas, separadas pela distância d, estão eletrizadas com cargas elétricas, Q e menos 5Q. Essas esferas são colocadas em contato e em seguida são separadas de uma distância 2D. A força de interação eletrostática entre as esferas, antes do contato, tem módulo F1 e após o contato tem módulo F2. O que o exercício pede é a relação F1 sobre F2, sendo igual a A1, B2, C3, D4 e E5. Exercício puramente sem dados, ele é um exercício que deve ser resolvido aí somente levando em consideração a parte algébrica da coisa, né? Ele te dá aí o valor da carga no termo algébrico, como a carga sendo Q, e a outra menos 5Q. Ele não dá o valor da carga em si. E assim como a distância e o K do meio, tanto faz qual meio seja, o K é o mesmo meio para os dois, ele não nos deu valor algum, certo? Então, gente, vou fazer ele bem detalhado para vocês entenderem, mas não vou fazer passo a passo, já que ele não exige contas matemáticas como foi com esse. Deixa eu só apagar a luzinha aqui. Vamos lá. Ele deu que, antes de tudo, deixa eu ver o lugar mais alto que eu posso escrever. Certo. A carga Q1, vamos chamar de Q1, tem valor igual a Q, porque ele não nos deu dados. Vamos trabalhar só com a parte, a expressão algébrica, tá joia? E a Q2 é igual a menos 5Q. E a distância entre elas é D. D distância, certo? K é a constante eletrostática do meio, qualquer meio que ele esteja vai ser o mesmo K. Então F1 se resume a esses dados, correto? Como que a gente faz para calcular? É a famosa lei de Coulomb. K, importante, módulo de Q1, que nada mais é do que Q, e o módulo de Q2, que a gente deve tirar o sinal negativo desse menos 5Q, porque o módulo torna o valor absoluto. O módulo é o valor absoluto. Galera, quem tem dificuldade em módulo, é só você considerar qual é a distância que aquele número tem em relação ao zero. Distância nunca é algo negativo. Distância é sempre positivo. Então, menos 7. Que distância que ele está do zero? Tá? 7 de distância. 7 o quê? 7 unidades. Não sei qual unidade está trabalhando. Mas menos 7 tem 7 de distância. Assim como 7 tem 7 de distância até o zero. É assim que a gente trabalha com módulo. Dica. Então vai ser módulo de Q2, que vai ser módulo de menos 5Q, certo? Dividido por D ao quadrado. Resumindo a expressão F1, vai ser K multiplica, tirando o módulo, Q vezes 5Q, que vai dar 5Q ao quadrado sobre D ao quadrado, certo? Esse é o nosso F1. E a gente vai manter ele guardadinho, porque já já a gente vai utilizar ele. Nas condições para calcular F2, antes de tudo, antes do cálculo, ele nos fala que as esferas, as cargas, foram colocadas em contato.
Se elas foram colocadas em contato, a gente tem que lembrar do princípio de conservação de cargas e dos processos de eletrização. Quando a gente fala que eletrizou por contato ou por atrito, a gente sabe que as cargas finais, se as esferas forem idênticas, vai ser a média aritmética das duas cargas, tá joia? E olha só, vem cá, pega aqui esse raciocínio comigo. Pelo princípio de conservação de cargas, me falam quantas cargas a gente tinha no início. Somatória de cargas no início. A gente tem Q mais menos 5Q, certo? É uma soma, a soma que envolve uma carga negativa. Então, essa somatória de cargas iniciais, Q mais menos 5Q, é Q menos 5Q. Então, é menos 4Q. É a quantidade de cargas no início, tá joia? Ficou ruim aqui porque tá no cantinho, mas é menos 4Q, tá joia? Então, quer dizer, pelo princípio de conservação de cargas, que no final tem que ter os mesmos menos 4. E aí que a gente vai ver. Porque a carga da esfera 1 e da esfera 2 tem que ser a mesma, já que é a média aritmética, certo? E a gente vai somar Q1, que é Q, mais menos 5Q e dividir por 2, porque é a média aritmética. A gente sabe que o resultado é menos 4 dividido por 2 é menos 2. Menos 2Q. Ambas as cargas ficaram com menos 2Q. Então, se a gente tem Q1 com menos 2Q e Q2 com menos 2Q, a gente tem com menos 2 mais menos 2 dá os mesmos menos 4 que a gente achou na somatória de cargas iniciais. Galera, esse princípio de conservação de cargas é importantíssimo. Porque se der diferente, você sabe que você errou no exercício. É bom fazer para conferir, tá joia? Mas não é necessário se você tiver certeza que você está fazendo. Mas a gente descobriu agora que Q1 e Q2, logo após entrarem em contato, possuem cargas no valores iguais a menos 2Q. E aí a gente vai usar a F2, considerando o quê? Que a Q1, linha, que é considerada depois do contato, tem menos 2Q, e Q2, linha, depois do contato, tem também menos 2Q. Só que a distância, pelo que o exercício falou, ela dobrou, certo? Ela foi para 2D. É isso mesmo? 2D. Distância agora é 2D. E para isso a gente vai calcular a força elétrica existente entre essas duas cargas, considerando que o K é o mesmo para o meio, que eles estão, tá? K, não apareceu aí a perninha, vou fazer. K vezes módulo de Q1 linha, que é menos 2, módulo de menos 2Q, vezes o módulo de Q2 linha, que é menos 2Q também, certo? Módulo. E a distância vai ficar 2D ao quadrado, certo? É isso aqui. E agora a gente vai simplificar essa expressão em F2, certo? F2 vai ser igual a K, que multiplica o módulo de 2Q é 2Q, menos 2Q é 2Q, certo? Então, 2Q vezes 2Q dividido por 2D ao quadrado, 4D ao quadrado, tá joia? Só que a gente tem em cima que 2 vezes 2 é 4. Se embaixo tem 4 e em cima tem 4, a multiplicação de cima e a divisão de baixo se autocancelam. Então a gente tem que F2, no final das contas, vou apagar os dados aqui que a gente já descobriu do exercício, para a gente poder fazer a relação F1 sobre F2 e ver qual é o valor dado. F1 está aqui, eu vou apagar essa lei de conservação de cargas para a gente poder fazer. Então, ó, vamos lá. F2, como é que ficou? Separar aqui. F2
ficou, simplificando, KQQ, que vai dar KQ ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Tô certo? 2 com 2, 4, cancelou com o 4 de baixo. Então, a gente tem F1 dividido por F2, nada mais vai ser do que K vezes 5 vezes Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Se vocês lembrarem bem um conceito, uma propriedade básica de divisão de frações, é que a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda, no nosso caso, é F2, e a gente nada mais vai fazer do que multiplicar F1 pelo inverso da F2 para achar o resultado. A gente tem aqui F2 aqui em cima, a gente vai jogar D ao quadrado na parte de cima e K, que é o quadrado, na parte de baixo, invertendo a nossa fração, tá joia? Aí agora a gente tem multiplicações que cancelam com o termo dividindo, tá joia? Como, por exemplo, D ao quadrado em cima e D ao quadrado embaixo. A gente tem K em cima e K embaixo, que é o quadrado em cima, que é o quadrado embaixo. E a gente tem o único elemento restante sendo igual a 5. Então a gente tem que a relação F1 sobre F2 igual a 5. Certo? Que dá exatamente letra E, de escola. Correto? Deu para compreender? A dúvida foi tirada? O exercício é fácil ou ele é difícil? Respondam, por favor. E tô aberto aí. A minha deu um nó. Poxa, Gabi. Que pena. Muito difícil. Pô, Fer, que isso? Foi difícil, não. Foi algébrico, sem números. Podia ter jogado o valor também, galera. Ele deu que o Q2 é menos 5 vezes Q1. Considera Q1 igual a 1 e Q2 igual a menos 5. Tira esse Q daí e já te dá o valor exato. Considera D igual a 1, 2D vai ser 2, certo? Pode tirar os D, joga valor. Se o exercício é só algébrico, joga valor. Mas enfim, cabeça deu um nó fazendo o exercício enquanto eu explicava. O importante é você estar entendendo. Mais sugestões de exercício para a gente resolver aí? Enquanto explicava. Quer que retoma? Quiser que retoma, me fala alguma parte. Acho que é mais fácil colocando números. Quer fazer colocando número? Quer fazer de novo? A gente retoma, tá joia? Não sei se tem plantão às 6, mas se vocês quiserem, a gente estende esse plantão aqui até a hora que vocês quiserem. Não entendi a parte do princípio de conservação, sim, por favor. Vamos fazer esse exercício de novo, tá joia? E a gente vai fazer com números. A gente vai jogar valor e eu vou mostrar que dá 5 também, tá? E eu vou explicar a parte do princípio de conservação de novo, mais uma vez para vocês. Deixa eu só apagar a luzinha aqui. Vamos lá. O exercício nos diz que Q1 tem valor mais Q. Vamos jogar Q como sendo 1. O quê? Uma unidade. Não interessa qual unidade a gente vai usar. Esse exercício ele pede a relação entre duas forças. Se a gente considerar a unidade de força é newtons. F1 sobre F2 é newton sobre newton. Então tem que dar um valor sem unidade. Então, a gente sabe que os valores, que as unidades vão se cancelar no meio desse processo, tá joia? Então vamos jogar valor. Que unidade? Sem unidade. Q1 é mais que Q1. Vou colocar aqui Q1 vale 1. Para facilitar nossos cálculos, certo?
Q1 vale 1. 1Q, 1. Tá joia? E Q2? Q2 é menos 5Q. Se Q vale 1, Q2 é menos 5. Tá joia? Q1 é 1 e Q2 vai ser menos 5. E ele fala que essas esferas são separadas pela distância D. Vamos jogar D igual a 1 para facilitar nos cálculos. D igual a 1. Tá joia? E ele fala qual que é a força existente entre essas duas esferas, entre essas duas cargas. O importante aqui é lembrar da lei de Coulomb e do módulo. O módulo de menos 5 vai ser igual a 5. Então, simplificando a lei de Coulomb para a gente fazer rapidinho vocês entenderem, F1 vai ser igual a K, que a gente não vai dar valor, vamos deixar em termos de K. Se quiser dar valor de 1 também, pode dar. Vamos dar valor de 1. K igual a 1. K é 1 vezes o módulo de 1, que é 1, vezes o módulo de 5, que é 5. E a distância ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Então, F1 vai ser igual a 5, certo? Descobrimos F1, tá joia? Já ele fala que F2 aconteceu o contato entre essas duas esferas. Então, houve troca de elétrons. E aí, minha querida Júlia, que não entendeu o princípio de conservação de cargas, tá na aulinha que eu dei, quarta-feira passada, que um princípio importante, antes da gente estudar processo de eletização, é o princípio de conservação de cargas, que diz que a quantidade de cargas no início, antes do contato, tem que ser igual a depois do contato, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem a Q1 valendo 1 e a Q2 valendo menos 5. Q2 valendo menos 5. Somando essas duas cargas, menos 5 mais 1, você concorda que dá menos 4? Isso é antes do contato. Após o contato, as esferas vão adquirir valores diferentes de 1 e 5. Só que a soma dessas cargas após o contato tem que também dar menos 4. Quer ver só? Vou te mostrar. Quando a gente coloca duas esferas, duas cargas idênticas em contato, para a gente descobrir o valor da carga, a gente precisa fazer uma média aritmética, soma e divide por 2, tá joia? Porque são duas cargas. Então vai ser menos 5 mais 1 dividido por 2. A gente sabe que menos 5 mais 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Isso é o valor que cada carga ficou após o contato, após trocarem cargas. Tá joia? Então, o que aconteceu? Q1 passou a ter valor de menos 2 e Q2 passou a ter valor também de menos 2. Certo? Se a gente somar Q1 com Q2 após o contato, menos 2 mais menos 2 dá menos 4. Que é o mesmo valor antes do contato e após o contato, porque esse é o princípio de conservação de cargas. O princípio de conservação de cargas fala que antes do contato, as duas cargas somadas, o valor da soma tem que ser igual ao valor da soma após o contato. E aqui eu te mostro. Antes do contato, a carga 1 valia 1. A carga 2 valia menos 5. Essa soma dava menos 4. Após o contato, a carga 1 vale menos 2. E a carga 2 vale menos 2 também. Só que a soma de menos 2 com menos 2, como a gente viu aqui, dá menos 4. O mesmo valor. Tá joia? É só um princípio de conservação de cargas. O valor que a gente vai usar nesse caso é o menos 2, porque foi o valor que Q1 e Q2 ficou após o contato, tá joia? E aí que a gente vai calcular a força F2. Vou apagar aqui essa parte.
Vou deixar só o valor da carga 1 e da carga 2 para a gente usar para descobrir a força interativa em 2 após o contato. Ele nos deu que a distância dobrou. Se a distância inicial era 1, a distância agora é 2. D é igual a 1. D novo, o novo D, a distância nova que separa essas duas cargas, vai ser igual a 2. Tá joia? O K a gente tem que é o mesmo, é 1, que foi o valor que a gente deu. E agora a gente faz F2. F2 vai ser K, que é 1. O módulo de Q1 é menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Então multiplica por 2. O módulo de Q2, que é menos 2, vai ser 2 também. Tira o sinal. E a distância, 2, não se esqueçam de elevar ao quadrado. Esse 1 que está aqui em cima, ele já é elevado ao quadrado, assim como eu falei quando a gente estava fazendo F1. Então, vai ser 2 ao quadrado, que é 4, certo? 2 ao quadrado, que é 4. E aí, galera, tem uma simplificação. Porque na parte de cima, F2 vai dar o quê? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Na parte de baixo, numerador e numerador são iguais. 4 sobre 4, que é igual a 1. Tá joia? Então, F2 deu 1. F1 deu 5. Se ele pede a relação F1 sobre F2, basta a gente dividir F1 por F2. 5 por 1 dá igual a 5, que é a mesma resposta se a gente fizer esse exercício por meios algébricos, que foi como eu resolvi. Certinho? Me respondam aí, por favor, Maria Paula e Júlia e Gabriela, se ficou, e Fernanda também, se ficou mais claro agora a explicação a partir de valores, se ficou claro a explicação de princípio de conservação de cargas. Ficou claro, Fernanda, Júlia, Maria Paula? Excelente, galera. Eu quero que vocês entendam. Isso é o mais importante. Tá joia? Deu para entender? Minha missão tá cumprida. Se tiver dúvida, pode perguntar, hein? Não me importa em explicar 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias, tá joia? Vamos lá, vocês têm mais dúvidas em quais exercícios? Me digam aí. Já foi o 6, já foi o 7. Agora, olha só que sequência bonita. O 8 veio depois. O 8 é difícil, galera. O 8 eu coloquei para judiar. Perdão. 1000 perdões. Brincadeira, não é difícil não. Vou mostrar para vocês por quê. Ô, Lu, não me perdoa. O que é isso? Vamos lá, galera. Deixa eu ler o 8 aqui para retomar, porque só ver o que eu fiz quando eu resolvi essa listinha não vai me ajudar. Para praticar seus conhecimentos de eletricidade, um estudante dispõe de duas esferas metálicas A e B. A esfera B possui volume 8 vezes maior do que o de A, e ambas estão inicialmente neutras. Galera, a frase principal que resolve o exercício está aqui. A esfera B possui volume 8 vezes maior que o de A. Essa é a frase essencial para ter resolvido esse exercício. Porque se o volume de uma esfera é maior do que outra, com certeza as esferas não são iguais. Tá joia? E a gente viu na aulinha de quarta passada que para esferas de tamanhos diferentes, com raios diferentes, né, a carga final ela é proporcional ao raio. Tá joia? Então, o que vai fazer a gente resolver esse exercício com categoria é essa frase, que a esfera B possui 8 vezes o volume da esfera A, certo? E ambas estão inicialmente neutras. Numa primeira etapa, eletrize-se a esfera A com 4 microcoulombs, lembrando de olhar a tabelinha de múltiplos que eu deixei no Drive. Micro é equivalente a 10 a menos 6. Então, aqui, quando ele falou que ele tem 4 microcoulombs, é 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, unidade de carga, certo? E B com 5 microcoulombs, 5 vezes 10
a sexta coulombs, certo? Numa segunda etapa, as esferas são colocadas em contato e atingem um equilíbrio eletrostático. Atingir o equilíbrio eletrostático quer dizer que parou de transferir elétrons de uma para outra. Chegou num momento que não há mais quem ceder elétrons, porque todas já foram preenchidas com as quantidades era possível de ser preenchido, certo? Após a segunda etapa, as cargas elétricas das esferas são, respectivamente, e tem as alternativas aí. Galera, quem é que estava em dúvida com a parte de princípio de conservação de cargas? Esse exercício é excelente para dar um exemplo prático. Júlia Metz. Minha querida Júlia, preste atenção no que eu vou te falar agora. Oh, caramba, saiu o chat. Júlia, preste atenção no que eu vou te falar agora, certo? Olha aqui, o exercício fala que a esfera A foi eletrizada depois de um tempo com 4 microcoulombs e a esfera B com 5. Você concorda que pelo princípio de conservação de cargas, a gente tem que as cargas inicialmente, a somatória dessas cargas, 4 mais 5, tem que dar igual a 9 microcoulombs? Se a resposta for sim, eu te convido a olhar as respostas que o exercício nos dá, as alternativas. Pode somar todas as alternativas das cargas. Todas vão dar igual a 9. Tá joia? Se uma desse diferente de 9, você podia excluir aquela alternativa já de ser uma possível alternativa correta. Se der diferente de 9, a alternativa já é errada. Tanto que a A é 1,8, soma dá 9. A B é 8,1, soma dá 9. C, A e B é igual a 4,5, soma dá 9. D, 6,3, a soma dá 9. E, 3,6, a soma dá 9. Isso é o princípio de conservação de cargas. No começo, a A tinha 4 e a B 5. No total, 9. Depois do contato, que é o que o exercício pede aí, esse lance de ter o contato, qual é a carga depois do contato, perceba que independente do valor que deu, a soma das cargas continua sendo 9. Isso é o princípio de conservação de cargas. A soma de cargas inicialmente, antes do contato, tem que ser igual à soma das cargas depois do contato. Esse é o exemplo, melhor exemplo de exercício para testar o princípio de conservação de cargas. E foi o exemplo. Espero que tenha entendido. Se não entendeu, eu explico de novo. Mas esse é um ótimo exemplo para ver esse princípio, certinho? Vamos resolver essa questão. Vamos lá. Primeira coisa, galera, assim como eu disse, a frase que nos dá a melhor resolução para esse exercício é a relação que o volume da A, o volume de B é 8 vezes o de A, certo? Quer dizer que a esfera A, se você multiplicar o volume dela por 8, aí sim vai dar o volume de B. Concordam comigo? O volume de B é 8 vezes maior que o de A. Ou seja, A multiplicado por 8 tem que dar o volume de B. Então, como é que vai ficar? VB, que é o volume da esfera B, é igual a 8 vezes o volume de A. Só que se vocês se recordarem aí da matemática, como que a gente faz para resolver questão de volume de esferas? O volume de uma esfera, ele é dado através da fórmula de 4 terços de πr ao cubo, certo? E o R, o volume de B, eu vou chamar o raio dessa esfera B de RB. Então, RB ao cubo, certo? Que é o volume de uma esfera. RB ao cubo. 4 terços do raio ao cubo. É igual a 8 vezes o volume da esfera A.
O volume da esfera A também é dado por 4/3 de π, só que dessa vez RA ao cubo, porque é o raio da esfera A. Como a gente tem 4/3 de um lado da equação e de outro, a gente pode fazer essa simplificação. A gente tem π do lado esquerdo e π do lado direito, a gente simplifica também. E agora a gente vai achar a relação principal entre os dois raios, para a gente poder fazer uma substituição no sisteminha de equações, e aí achar a relação entre eles e achar o resultado final de cargas, tá joia? Que vai ser RB sobre RA, RB ao cubo, né? Sobre RA ao cubo é igual a 8, certo? Só que, galera, existe uma propriedade das potências que fala que numa divisão de potências do mesmo expoente, certo? 3 e 3, a gente pode manter a divisão e colocar a potência somente no parênteses da divisão, ficando dessa forma assim, ó. RB sobre RA, entre parênteses, essa divisão inteira está ao cubo. Quando a gente faz isso aqui, é a mesma coisa de escrever assim, ó. RB sobre RA, vezes RB sobre RA, vezes RB sobre RA. Isso aqui é a mesma coisa disso. E isso aqui é a mesma coisa disso. Se a gente for simplificar, dá RB ao cubo sobre RB sobre RA ao cubo, certo? Então, para simplificar, me perdi. Maria Paula, me fale onde. Por favor, que eu retomo. Antes que a gente prossiga. No começo, vamos retomar o nosso exercício, o nosso raciocínio, tá joia? Não, calma, claro. Eu estou aqui a serviço de vocês. Aí na linha de cima, a primeira. Excelente, vamos lá. Só beber uma água. Essa parte, o volume de B é 8 vezes o volume de A. Tranquilo? A gente conseguiu aqui o volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Chamei de R do volume B de RB, certo? Ao cubo. É igual a 8 vezes o volume de A. O volume da esfera A é 4/3 de π R de A, o raio da esfera A, elevado ao cubo. Até aí tudo tranquilo. Vou dar um certinho aqui do lado. A gente tem que existem termos comuns dos dois lados da nossa igualdade. Isso aqui é uma igualdade, ó. Tem um sinal de igual aqui no meio. Se é uma igualdade, o lado da esquerda tem que ser igual ao lado da direita, correto? Então a gente tem 4 de um lado e 4 do outro, isso não faz parte da igualdade mais. 4 igual a 4 isso já é normal, isso é normal de saber. 4/3 e 4/3 é normal, então a gente cancela o 4 com 4, 3 com 3, π é comum aos dois lados, cancela π com π. Vai sobrar do lado esquerdo RB ao cubo, e do lado direito, 8 vezes RA ao cubo, correto? Essa parte que tá ok? Ok. Simplificando isso aqui tudo, é como se a gente apagasse essa parte. Ó. Vou apagar para ficar mais claro. Apaguei isso tudo aqui. Passei tudo isso aqui para a linha de baixo. A gente sabe que está multiplicando, a gente faz o quê? Passa para o outro lado, dividindo. Foi o que eu fiz do lado de cá. Ó. RB é igual a 8 vezes RA ao cubo. Então vai ficar RB ao cubo dividido sobre RA ao cubo tem que ser igual a 8. Tá joia? Essa parte aqui tá ok? Vou dar um certinho aqui do lado. O que a gente vai fazer? RB ao cubo dividido por RA ao cubo. Isso aqui é uma divisão, certo? É uma divisão.
com o numerador elevado ao cubo e o denominador elevado ao cubo também. O que a gente pode fazer para simplificar? Essa divisão toda, elevar ela ao cubo, certo? Se a gente colocar a divisão toda como RB sobre RA e ela toda ao cubo, vai cair nisso daqui. É a mesma coisa, é idêntico. RB sobre RA, que multiplica RB sobre RA, que multiplica RB sobre RA. Ou seja, RB sobre RA multiplicado 3 vezes por ele próprio. RB sobre RA, RB sobre RA, RB sobre RA. Todos multiplicados entre si. Se você for simplificar isso em termos de numerador e denominador, isso aqui é a mesma coisa de RB vezes RB vezes RB, que dá RB ao cubo, dividido por RA vezes RA vezes RA, que dá RA ao cubo também, correto? Então, esse termo aqui, que a gente colocou, que eu coloquei, RB sobre RA, tudo isso elevado ao cubo, nada mais é do que RB ao cubo sobre RA ao cubo. Eu só usei uma simplificação para tirar esse 3 dos dois, do numerador e do denominador, e passar ele para a fração. Tá joia? Eu passei o expoente de cada numerador e denominador para a fração como um todo, correto? Se tiver ok, vou prosseguir. Tá tudo certo? Sim, excelente. Então, ó, como é que vai ficar? Logo, logo a gente acaba o exercício. Quer ver só? Eu simplifiquei para RB sobre RA, tudo isso ao cubo, certo? Só que 8 também é uma potência de 3. Como assim? Vocês concordam comigo que 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 é igual a 8 é igual a 2 elevado ao cubo? Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 ao cubo, certo? Vou apagar essa parte aqui, a gente vai trabalhar só com os cubos. Essa parte, essa relação de RB sobre RA ao cubo é igual a 2 ao cubo, certo? Galera, isso aqui é uma igualdade, quer dizer que o que eu tiver elevado ao cubo de um lado tem que ser igual ao que eu estou elevando ao cubo do outro. É como se a gente pudesse cancelar esse ao cubo dos dois lados. Na verdade, é como se a gente extraísse a raiz cúbica dos dois lados. Se eu extrair a raiz cúbica de um número x ao cubo, tem aquela regrinha de cancelar aqui com aqui, certo? Então vai ficar só o número de dentro. Se eu extrair a raiz cúbica dos dois lados, vai ficar uma relação de RB sobre RA igual a 2. Vocês concordam comigo? Que RB sobre RA é igual a 2? Porque a gente fez a extração dos cubos. Sim, yes, show de bola, galera. Tô gostando. Vamos lá. A relação existente entre esses dois é igual a 2. Ou seja, para a gente achar de um só, basta a gente passar novamente multiplicando o termo que está no numerador, no caso RA. Então, essa relação aqui de RB sobre RA igual a 2, nada mais vai ser do que RB é igual a 2RA. Certo? E aqui a gente resolve praticamente 80% do nosso exercício. Quer ver só? Porque agora ele fala que elas entraram em contato. E aí houve a distribuição de cargas proporcionalmente ao raio. Vou apagar a parte de cima aqui para a gente prosseguir com isso. Mas a relação é fundamental e eu vou deixar ela aqui de ladinho, tá? Para a gente
poder trabalhar com ela. Ó, RB é igual a 2RA. Essa é a relação fundamental desse exercício. Agora, o que eu falei para vocês? Que após o contato, a gente tem cargas de valores diferentes, porque são esferas de tamanhos diferentes. E a carga final nada mais é do que proporcional ao tamanho desse raio. Tá joia? E aí, a gente vai ter que usar, assim como eu disse na aulinha de semana passada, o princípio de conservação de cargas. Não daquele modo como eu acabei de explicar para Júlia ou Maria Paula? Júlia, acho que foi a Júlia, tá? Vou demorar a decorar os nomes, principalmente porque eu não estou vendo o rosto, então vai demorar, mas calma que eu decoro. A gente vai ter que usar o princípio de conservação de cargas, por quê? Porque a gente sabe que no começo a gente tinha 4 e 5. Então a gente sabe que o começo tinha no total 9 microcoulombs. A gente tinha 9 unidades de carga, certo? E no final também tem que ter 9 microcoulombs. Então 9 microcoulombs é a soma de Q1 no começo mais Q2 no começo. Mas também é a soma de Q1 depois do contato, que eu vou denotar com esse linha aqui em cima, e Q2 após o contato, que eu vou denotar por esse linha aqui em cima, certinho? Como que vai ficar agora? Isso aqui é nossa equação 1. Eu falei que a gente ia cair num sisteminha de equações. Para a gente resolver agora, a gente precisa da equação 2. Duas variáveis, duas incógnitas, a gente consegue achar. A gente tem que a carga 1, linha, que é a nova carga após o contato, carga de A, né? Vou chamar de A e B, para não confundir. A e B. A linha e B linha. Carga de A linha, que é após o contato, ela é proporcional ao raio de A. E a carga de B linha, que é a carga de B após o contato, ela é proporcional também. Certo? Só, galera, que olha só, a gente tem aqui uma relação. Vocês percebem? Que, ó, RB é 2RA. No lugar de RB aqui, eu posso substituir por 2RA. É o que a gente vai fazer, 2RA. Só que acompanha comigo esse raciocínio aqui. Se a gente tem RA dividindo, e aqui também está dividindo, a gente pode simplesmente cancelar. Ou para quem quiser, em outros termos, passa esse SA, esse RA, multiplicando. O RA que está aqui multiplicando vai cancelar com esse dividindo, que seria a mesma coisa se a gente fizer isso aqui, cancelar as divisões. E aqui a gente tem uma nova relação de QA', que é após o contato, e QB' após o contato. Se a gente passar esse 2 que está dividindo, multiplicando, a relação existente aqui é que 2QA' é igual a QB'. Tá joia? Quer dizer que a carga de A após o contato, ela é o dobro da carga de B. Certo? E aí que a gente resolve o nosso exercício. Porque se a gente achou essa relação aqui, a gente pode substituir nessa equação aqui. Essa equação que eu chamei de 1. Essa aqui é a nossa equação 2. Então, a partir de 1 e a partir de 2, a gente pode fazer uma nova relação. Ou seja, QB é a mesma coisa que 2 que é a linha. Então, eu vou voltar nessa equação 1 e vou colocar que 9 microcoulombs é igual a QA'. Mais QB'. Só que quem que é QB'? É 2 QA'. E aqui a gente tem uma equação simples, que é QA' mais 2 QA' vai dar 3 QA'. Então, a gente tem 9 microcoulombs, é 3 QA'. Se a gente passar esse 3 dividindo, a gente vai ter o resultado de QA'.
Deixa eu ver, vou apagar aqui em cima. E vou apagar a relação dos raios que a gente não precisa mais. Vou separar aqui. Tá? A gente tem, a partir dessa resolução do sistema, a gente consegue achar o nosso, que é a linha. Porque a gente tem que 9 microcoulombs é igual a 3, que é a linha. A gente passa o 3 dividindo, a gente tem, então, que 9 dividido por 3 é 3. Então, a gente tem 3 microcoulombs igual a, que é a linha. E a gente tem também, a partir dessa relação que eu chamei de 2, que o QB' é 2 vezes o que é a linha. Então, o QB' vai ser igual a 2 vezes 3, que dá 6 microcoulombs. E aí a gente achou as respostas para Q a linha e QB', tá joia? Que, assim como eu falei, acho que para Júlia, né? A soma tem que dar 9, pelo princípio de conservação de cargas. Tá joia? E, confirmando, realmente, a soma de 3 mais 6 dá 9. Pelas alternativas que tem aí, que é a linha igual a 3 e QB' igual a 6, nos dá a alternativa E, novamente. Letra E de escola. Tá joia? O que a galera tá comentando aí? Exercício enorme, grandinho. Relações aí exigiu não só de física, exigiu matemática, de achar a relação entre os raios das esferas, né? 3 minutos para fazer, faço em 2 dias e algumas horas custando. Fernando, é desse jeito mesmo. Até a gente pegar o fio da meada, entender o que o exercício pede, é desse jeito. Cai uma dessa no Enem, vamos pular. Sem dúvida, com certeza, galera. Se tem uma coisa que eu posso dizer, recomendação de Enem, façam as mais fáceis. Não porque vocês não sabem resolver as mais difíceis, mas pelo aquele sistema que eles chamam de TRI, sei lá como a galera chama, teoria de resposta ao item, né? Se você acertar mais exercícios fáceis, se você acertar todos os fáceis e errar os demais, eles vão ver uma certa coerência nas suas respostas. Então, sua nota vai ser elevada, certo? Se você acerta muitos fáceis, alguns médios e nenhum dos difíceis, eles vão falar, esse é um aluno bom, é um aluno que tem conhecimento de assuntos mais aprofundados. Ele manteve uma certa coerência. Ele resolveu todos os exercícios fáceis, acertou grande parte deles, resolveu os exercícios médios, acertou alguns deles, e os difíceis ele errou. Então, esse é um aluno que está ali mantendo o seu padrão. Agora, de modo contrário, se um rapaz, se uma moça vai fazer o Enem e acerta todos os exercícios difíceis e erra os fáceis, esse cara não tem tanta coerência, porque teoricamente, um exercício difícil, como o próprio nome diz, ele é mais difícil de acertar do que um exercício fácil. Ele exige menos conceitos, exige menos interpretação, exige uma série de fatores a menos, certo? Excelente pergunta, hein? Esse sistema é só no Enem ou ocorre nos vestibulares também? Esse sistema é só para Enem. O Enem é o único que tem essa questão de classificar uma questão como fácil, média ou difícil. Se você for prestar o ENG, o EL, o Unesp aqui do estado de São Paulo, USP, Unicamp, essas provas, elas querem saber quantidade. Elas querem saber qual foi o número de acertos que você teve. Por exemplo, a Unesp tem 90 acertos, tem 90 questões. Se você acertou 70, e dessas 70 foram 20 difíceis, e as que você errou foram 20 fáceis, eles não estão nem aí, eles não querem saber disso. O Enem é o contrário. Se das 90 questões de um dia você acertou 20 difíceis e errou 20 fáceis, eles vão te penalizar. Porque ou provavelmente você colou, ou provavelmente você chutou. Como a probabilidade de colar no Enem é muito pequena, pode acontecer? Pode, mas é muito baixa. Então, eles vão considerar que você chutou.
e não merecem passar um aluno que chuta, não tem conhecimento suficiente para sustentar o que é exigido. Então, eles te penalizam diminuindo sua nota. No Enem, se você vê uma questão muito difícil, que vai gastar tempo, mas que você sabe resolver, melhor pular. Resolve todas as fáceis primeiro, garante uma nota boa já, depois você vai para as médias. Se acertar as médias, você garante mais um pouquinho de nota. Agora, as difíceis, quanto mais difícil acertar, pior é se você não tiver uma constância de acertos em questões fáceis e médias. Tá joia? Interessantíssimo isso daí. Interessantíssimo. É para evitar chutes. Tá joia? Galera, teoricamente, nosso horário acabou, mas eu vou estender até 6h30. A gente tem 12 minutinhos. Garanto que dá para a gente fazer mais um. Vamos lá. Alguém aí fala mais um exercício para a gente fazer. Se vocês quiserem, é claro. Se não quiser, a gente encerra por aqui. 10. Show. Gabriela e a Maria Paula e a Fernanda combinaram, hein? Tá muito igual essas respostas aí, galera. Brincadeira, em sincronia. Exatamente. A galera aí tá show de bola. Vocês estão trocando mensagens no WhatsApp. Vamos ler o exercício 10. Considerei uma questão difícil. Legal vocês terem pedido ela. Eu me preocuparia muito se vocês pedissem de uma questão fácil. Não que não deva pedir, mas que a gente precisa aí estar retomando assuntos, estar retomando conceitos para resolver com maior facilidade os exercícios fáceis. Temos aí 11 minutos até 6h30. Vamos lá. Vou ler o exercício e a gente já resolve. Exercício curtinho, eu gastei aí 2, 4, 5, 6, 7 linhas para resolver ele. Vou mostrar para vocês o quanto esse exercício é simples. Vem comigo. Vamos lá. 3 esferas condutoras de raio R, 3R e 5R e eletrizadas, respectivamente, com quantidade de cargas iguais a menos 10 microcoulombs, menos 30 microcoulombs e mais 13 microcoulombs, estão muito afastadas entre si, ou seja, não há transferência de elétrons, não estão próximas o suficiente para transferir os elétrons, certo? As esferas são, então, interligadas por fios metálicos de capacitância desprezível até que o sistema atinja completo equilíbrio. Quando atinge equilíbrio, quer dizer que não há mais transferência de elétrons. Certo? Nessa situação, o valor da quantidade de carga em microcoulombs da esfera de raio 3R é alternativas A, B, C e D. Galera, esse exercício aí, ele já te dá o valor dos raios, certo? Não o valor numérico, mas a relação existente entre eles, tá? E esse exercício, para minha querida Júlia Metz, se ela estiver presente aí, é um exercício que envolve a conservação, o princípio de conservação de cargas para resolver, certo? E como que a gente vai resolver esse exercício? Primeiro de tudo, montando o nosso sisteminha para resolver esse tipo de equação, certo? Como que vai ser? Vamos lá. A somatória de cargas no início tem que ser igual à somatória de cargas no final, que é o princípio de conservação de cargas, do qual eu tanto falei e vou insistir enquanto a gente trabalhar nisso. Importantíssimo para resolver esses exercícios. Esse princípio de conservação de cargas nos dá uma equação das 2 ou 3 equações que são necessárias para que seja resolvido o nosso exercício. Só que é importante, galera,
nos exercícios que a gente vê, que a gente viu, que tem na lista aí que eu coloquei, normalmente traz que as esferas, as cargas, foram colocadas em contato A com B e depois A com C, ou depois B com C. Nesse exercício que a gente está, o 10, ele é um exercício diferente. Por quê? Quando a gente coloca a carga A em contato com a carga B, existe transferência de elétrons entre elas até que entre em equilíbrio. E esse equilíbrio é dado proporcionalmente ao raio da carga A e da carga B. Quando a gente coloca a carga A em contato com a carga B e ao mesmo tempo em contato com a carga C, como é esse caso, e é possível de ver isso quando ele diz que as três esferas foram interligadas entre si através de um fio. Quando ele fala que foi interligada através de um fio, quer dizer que elas não foram colocadas em contato uma a uma. A com B, depois que desfez o contato, A com C, ou B com C. Foram colocadas em contato simultaneamente. O fio interligado de A para B e de B para C permite a passagem de elétrons entre si, entre A, B e C, simultaneamente. Então, elas vão atingir o equilíbrio, sim. É respeitado o princípio de conservação de cargas também. Só que a transferência de elétrons através desse fio é dado até atingir o equilíbrio entre as três esferas. Não duas a duas, não de outra maneira, como se fosse o contato duas a duas. Tá joia? Então, para isso, a gente vai ter que resolver com base nesse princípio que eu tanto insisto, princípio de conservação das cargas. Então, a somatória de cargas no início é igual à somatória de cargas no final, certo? E essa somatória de cargas, ele nos fala no exercício que são, respectivamente, menos 10 microcoulombs, menos 30 e mais 13, correto? Então, o que vai ser? Menos 10 microcoulombs, menos 30 microcoulombs e mais 10 microcoulombs. Quando a gente faz essa soma de cargas, menos 10, menos 30, menos 40, certo? Uma aqui é 13, né? Aqui é mais 13, perdão. 13. Então, quando a gente faz essa soma, menos 10 com menos 30 dá menos 40. Menos 40 mais 13 dá menos 27. Então, a somatória de cargas no início é menos 27 microcoulombs. Somatória de cargas no início. Só que a somatória de cargas no final tem que ser igual. Ou seja, a somatória de cargas no final, após as três serem interligadas, tem que ser igual também a menos 27 microcoulombs. Tá joia? E a partir disso, a gente vai tirar nossa equação. Porque aqui faz referência a Q1, Q2 e Q3 somadas. Certo? Aqui vai fazer referência também a Q1, Q2 e Q3, só que após serem interligadas. Então, menos 27 microcoulombs vai ser a somatória de Q1', que é após serem interligadas, Q2', mais Q3'. Essa notação linha é para após serem interligadas entre si. Tá joia? E aí, galera, importantíssimo a gente saber, assim como eu falei, quando as esferas são de tamanhos diferentes, como o exercício nos deu. O que ele nos deu? Que Q1, foi a que eu denominei, Q1 tem um raio R, certo? Q2 tem um raio 3R. E Q3 tem um raio 5R. E a gente sabe que para a gente montar o nosso sisteminha, a gente precisa colocar que
A carga final após o contato, ela é proporcional ao raio dessas esferas, certo? Então, como é que vai ficar? Q1', que é a carga após o contato, ela é proporcional a R, que é o raio da esfera 1, certo? Q2', isso aqui é uma igualdade. A gente não sabe que tem que ser proporcional, só que tem que ser igual até atingir o equilíbrio. Vai ser igual a Q2' proporcional a 3R, porque Q2' é proporcional ao raio de Q2. E que também é igual a Q3', que vai ser proporcional ao raio de Q3, que é 5R. Excelente? E o que acontece? R não tem um valor. R é R. A relação existente é R, 3R e 5R. Ou seja, para Q2, o raio de Q2 é 3 vezes maior que Q1. Assim como Q3, o raio é 5 vezes maior para o de Q1. Então esse R aqui, ele é meramente simbólico para mostrar uma relação com a primeira esfera. Então esse R pode ser cancelado nos 3 casos. Nesse caso aqui, que já tinha o R, ficou 1, certo? Quando a gente faz esse cancelamento, no lugar que não tinha nada mostrando em frente, a gente sabe que é 1. A partir disso aqui, a gente tem a relação necessária para resolver o exercício, tá? Vou